vacina não parou mais de crescer em Uberlândia. Hoje à tarde, num dos pontos de imunização, houve princípio de tumulto, mas a secretaria garante, não há motivos para desespero. Com os recentes casos de febre amarela no estado, a procura pela vacina aumentou em Uberlândia. Todas as UAS e postos de saúde da cidade estão atendendo a população em dias e horários diferenciados. Só no ano passado foram aplicadas em Uberlândia 407 mil doses da vacina, ou seja, quase toda a população foi vacinada. Mesmo assim, a preocupação ou esquecimento fazem com que muitas pessoas tomem a vacina novamente. Desde o início do ano, a Secretaria de Saúde do Estado registrou 23 casos da doença em Minas Gerais. 17 pessoas morreram e 15 podem estar com febre amarela. Pela economia nossa, tem sempre gente de Uberlândia em algum lugar do país, em lugares onde existe a febre amarela silvestre. Então nós sempre fomos muito preocupados com a questão da febre amarela aqui na cidade. Neste posto de saúde, tumulto no fim da tarde. As agulhas acabaram e muita gente teve que esperar para ser vacinado. Eu falei, mas gente, a semana inteira, hoje sexta-feira, me disseram que é o último dia de vacina e a semana inteira não podia ver se tinha ou se não tinha agulha. Os moradores de Patos, um trabalho único em todo o país se destaca num dos laboratórios da Universidade Federal de Uberlândia. É o processamento de quartzo, um cristal que normalmente deixa o país na forma bruta. A experiência pode ser o fim de um prejuízo que se acumula há anos no Brasil. Minas Gerais possui uma das maiores reservas de quartzo do país. Este foi o motivo que levou pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia a investirem no processamento desse tipo de cristal. O material bruto passa por análises ópticas para detectar defeitos e a orientação adequada. Nele, são feitos os cortes necessários para se chegar ao eixo da pedra. Depois de 15 dias de trabalho, são produzidos ressonadores e uma espécie de semente que, depois de processada, se transforma em pedras artificiais. Essa máquina é o grande diferencial que nos permite obter as pastilhas como essa aqui, que nós temos conhecimento que no Brasil só nós é que trabalhamos com isso. O trabalho feito pela UFO é referência no mundo inteiro. As pesquisas estão sendo desenvolvidas juntamente com o Japão e a França. E existem instituições internacionais interessadas porque, uma vez que o Brasil é o único detentor de reservas mundiais de quartzo com qualidade. A falta de pesquisas como esta faz com que o Brasil perca milhões de reais com a exportação do quartzo bruto. Para se ter a ideia, o quilo de uma pedra como esta custa no mercado cerca de R$100. Já o quilo do quartzo qualificado e processado como este gira em torno de R$1.000. O quartzo é usado pelas indústrias na montagem de aparelhos como relógios, televisores e computadores. Se houvesse uma junção de interesses de entidades para que todo o processamento do quartzo, desde a sua exploração até a qualificação final, o desenvolvimento tecnológico nos nossos centros de pesquisa, fosse mais abrangente, sem dúvida nenhuma o Brasil lucraria significativamente muito mais do que sendo um mero exportador de matéria-prima. Por lei, os mais críticos da cidade. A mudança pode esbarrar na resistência dos comerciantes, que vão perder parte do estacionamento na pista. A partir de amanhã, os motoristas de Uberlândia vão perder cerca de 80 vagas para estacionar no centro da cidade. É que a Avenida João Pinheiro terá 3 faixas para o tráfego de veículos. Com a mudança, a Prefeitura quer melhorar o trânsito no trecho que vai desde a Avenida João Pessoa até a Rua Goiás. Nesta parte, passam por dia cerca de 20 mil veículos. Para a mudança, foram gastos R$30.000. Toda a sinalização já foi feita. Quem estacionar do lado proibido pode ser multado em R$130 e perder 3 pontos na carteira. O estacionamento só será permitido das 8 da noite às 6 horas da manhã. Toda mudança na área de transporte, nós não conseguimos agradar a todos. É isso, com o tempo, os comerciantes se adequam. Próximo bloco, pesquisa modelo na Universidade Conselho de Segurança Pública, que além da criminalidade, discute também a questão social. O projeto foi lançado em julho do ano passado. São 6 conselhos de segurança pública em diversos bairros da cidade. O objetivo do Conselho Comunitário de Segurança Pública é essa integração entre a comunidade e a Polícia Militar
e também o poder público para a redução de violência e de criminalidade nos bairros. Em cada setor, os representantes do Conselho se reúnem com a comunidade, que dá sugestões à polícia para o combate à criminalidade. Como a violência, as drogas e também até ajudando socialmente as pessoas do bairro. Nos encontros são estipulados pela população os horários e locais de patrulhamento. Além da segurança, as questões sociais também são discutidas. O Conselho presta assistência a usuários de drogas, alcoólatras e vítimas de violência. As famílias carentes também são beneficiadas com a distribuição de cestas básicas. O desemprego aqui no bairro é grande, né? A dificuldade, então veio a calhar dessa ajuda. Eu espero que continue assim, né? A ideia de aproximar a comunidade da polícia tem dado certo. De acordo com os responsáveis pelo Conselho, em alguns setores a criminalidade chegou a cair 25%. Aqui no bairro Morada Nova, por exemplo, a PM não registra uma ocorrência grave há pelo menos 3 semanas. A redução dos índices de criminalidade e violência chegou a redução de 25% a 30%. Se a polícia não tem condições de estar ao mesmo tempo em todos os lugares, os moradores ajudam a polícia. Palco, o sonho de um jardineiro de Uberlândia que já deu os primeiros passos no mundo da música. No repertório, um estilo que anda em alta, mas com um toque especial. Edson Aldo sai para o trabalho às 7 horas da manhã. Há 8 anos, ele cuida dos jardins de 40 clientes que possuem em Uberlândia. São 10 horas de muito trabalho. Todos os dias, só chega em casa no fim da tarde. Depois de tanto tempo de trabalho, descanso nem pensar. Em casa, Edson Aldo troca de roupa e se transforma em um cantor de rap e funk. Nas horas de folga, ele aproveita o tempo livre para ouvir e compor músicas. É ouvindo músicas e dançando que Edson Aldo tem inspirações para compor. A mulher e a filha de 4 anos acompanham tudo. Ele vai pro estúdio, volta e eu tô aqui esperando ele, sempre apoiando ele, né? Sempre do lado dele, esperando o sonho dele acontecer. O sonho começou a ser realizado. O jardineiro já gravou 4 das 28 músicas que criou. Nesse estúdio de gravações estão sendo dados os primeiros passos no mundo artístico. O produtor garante, força de vontade não falta. Tem futuro ou não? Eu acho que tem. As letras dele são bastante legais e assim, bem elaboradas. Né? Falam da cultura negra, da educação e de paz. Fama, pelo menos por enquanto, essa não é a preocupação de Edson Aldo. O sonho um dia que todo mundo ouça as minhas mensagens. Esse é o meu grande sonho. A cura que vem da natureza. O transporte coletivo tem de ser adaptada para atender aos deficientes físicos. Por lei, 15% dos ônibus usados no transporte coletivo devem ser adaptados para portadores de deficiência física. Mas em Uberlândia isso não acontece. O Sistema Integrado de Transportes possui 330 ônibus. Desse total, 12 são adaptados, o que corresponde a apenas 3% da frota. Desde 1990, a Aparo vem lutando para modificar esta situação. Em abril do ano passado, a entidade entrou na Justiça com ação civil pública contra a Prefeitura e as 2 empresas que existem na cidade. No último dia 29, foi publicada uma sentença que determina o cumprimento da lei em Uberlândia. Se isso não acontecer, os responsáveis pelo sistema podem pagar multas diárias de R$ 500. De acordo com a advogada da Aparo, eles têm 15 dias para recorrer da sentença junto ao Tribunal de Justiça do Estado. A gente espera que eles possam cumprir o que está na lei e a gente coloca desde já que nós estamos dispostos a fazer um acordo, como sempre estivemos, e que o que a gente quer, na verdade, é que os ônibus circulem de forma a propiciar a todos os cidadãos uma dignidade e uma qualidade de vida. Na Prefeitura e nas empresas do transporte coletivo, a alegação é a mesma. Não
na Câmara Municipal. Nela, o vereador propunha a redução de 50% no valor das multas aplicadas pelos radares eletrônicos instalados no fim do ano passado em Uberlândia. O projeto foi enviado à Prefeitura Municipal de Uberlândia para ser transformado em lei, mas o prefeito Zaire Rezende julgou a iniciativa inconstitucional, porque, de acordo com ele, fere as leis do Código Brasileiro de Trânsito e, por isso, ao invés de sancioná-lo, vetou o projeto. O Código de Trânsito já oferece 20% de desconto nos valores de multas que forem pagas à vista. O autor do projeto contesta a decisão do prefeito. Ele mostra no regimento interno do Legislativo que Zaire teria 10 dias para anunciar o veto, o que, segundo ele, não aconteceu. O comunicado só foi protocolado na Câmara no dia 22 de março, 14 dias úteis após ser entregue no gabinete do prefeito. Felipe afirma ainda que no jornal O Município, do dia 20 de março, o Executivo publica o veto com a data de 17 de março. Como ele perdeu o prazo, o projeto é lei. Todas as hipóteses, com os protocolos e documentos que tenho, ele perde o prazo de todas as formas. Portanto, o projeto é lei. Portanto, agora ele vai ter que seguir aquelas normas que eu criei, inclusive, para gerir a questão dos radares na cidade de Uberlândia. O líder do prefeito na Câmara Municipal não concorda com Felipe Atier. Geraldo Rezende Júnior diz que o veto foi entregue no tempo estipulado por lei. Os prazos foram cumpridos, o prefeito vetou o projeto no prazo certo. Nós queremos manter o veto do prefeito na Câmara Municipal e aí sim o prefeito Zaire Rezende possa elaborar um projeto tratando do valor das multas dentro do município de Uberlândia. Agora há pouco, o prefeito Zaire Rezende também falou sobre a providência. Ele garantiu que... Decidem, junto à administração fazendária, a convalidação do regime especial. Mais informações com o repórter Kelson Venâncio. Você, Kelson. Com a publicação de um decreto em fevereiro, ficou suspensa toda a eficácia dos regimes especiais em Minas Gerais. O governo deu um prazo até o final do mês de março para que esses regimes fossem convalidados. Mas dia 31 caiu no sábado. Portanto, os contribuintes têm até o final de hoje para procurarem a administração fazendária para regularizar a situação. As empresas que não cumprirem essa determinação legal perdem direito ao regime especial e ficam submetidas às regras comuns estipuladas no regulamento do ICMS. Renata. Obrigada, Kelson. A seguir, as mudanças na Avenida João Pinheiro, em Uberlândia. Nós vamos agora direto à Avenida João Pinheiro, no centro de Uberlândia. Vamos voltar a falar com o repórter Kelson Venâncio. Você, Kelson? Bom, Charles, a mudança já está valendo desde sábado. A Avenida João Pinheiro agora passa a ter 3 pistas de rolamento e apenas uma para estacionamento. Mesmo com as reclamações, as desculpas, não tem jeito mesmo. Dessa vez é multa que pode chegar até R$ 130. Para falar sobre esse assunto, Silas Guimarães, o secretário de Trânsito e Transporte. Silas, mesmo com reclamação, a punição vai vir garantida. Olha, nós não queremos punir ninguém. Nós queremos que o tráfego flua, que a avenida realmente não seja um ponto de congestionamento, mas seja um ponto de uma passagem agradável. Então nós queremos que todos respeitem, que tirem os seus carros. Está bem sinalizado, tem muita placa, está sinalizado no chão. Agora, quem desrespeitar, quem falar que não sabia, que não conseguiu ver 4 placas num quarteirão, que não viu que no chão não está pintado estacionamento, mas está pintada a seta de rolamento, essa pessoa, infelizmente, vai ser multada. Agora, no caso dos radares que foram instalados no final do ano passado, a Prefeitura perdoou algumas multas. Com relação a João Pinheiro, a nova sinalização, vai acontecer a mesma coisa ou dessa vez não tem perdão? Olha, essa não tem nem jeito. As do radar são multas municipais. Essa quem faz é a PM, é o guarda. E o guarda não está subordinado a nós. Nós não podemos perdoar multas da Polícia Militar. Então, quem estacionar errado e desrespeitar as placas e a sinalização deve ser multado pelos policiais militares. Com a mudança, o motorista de Uberlândia deixa de ter 80 vagas no hipercentro da cidade. Reclamações de motoristas e inclusive de comerciantes. Como é que fica inclusive a questão de carga e descarga? Nós queremos que a carga e descarga seja feita prioritariamente à noite, a partir das 20 horas, quando é permitido o estacionamento. Mas se não der, se for realmente uma coisa urgente, tem que ser de dia, comunique à secretaria, nós instalaremos a carga e descarga do outro lado da avenida. Mas o ideal é à noite, como já é feito na Afonso Pena e na Floriano. Pois não, Charles. Kelson, aproveitando até a sua pergunta com relação a esse número de vagas que deixam de existir a partir de agora da João Pinheiro. É claro que o tráfego vai ficar muito bom, vai fluir muito bem aí com uma pista de rolamento a mais. Agora, Silas, as outras avenidas não serão sobrecarregadas aí com estacionamento de veículos? Vai ficar difícil para o motorista estacionar no centro?
nós achamos que a iniciativa privada vai resolver esse problema. Já tem anúncios de garagens novas que já estão surgindo e cobrando o preço da Zona Azul. Então o carro vai ficar até melhor estacionado, com mais segurança, e nós teremos aí a Avenida Livre. Certo, agora, Silas, não tem perdão mesmo. Estacionou do outro lado, multa na certa. Olha, a questão não é a multa, a questão é respeitar a lei e melhorar o fluxo. Nós queremos que Uberlândia não seja conhecido pelos seus congestionamentos. Então estamos consertando o problema antes dele realmente surgir e ser pior. Ok, obrigado, Silas. Renata. Obrigada, Kelson. E tarde de trovoadas na região. Retirar o PIS no valor de R$ 180 nas agências da Caixa Econômica Federal. As informações com o repórter Kelson Venâncio. Você, Kelson. O valor será do novo salário mínimo. A estimativa da Caixa Econômica Federal é que cerca de 17 milhões de benefícios sejam entregues até o dia 27 de abril. Terá direito ao benefício o trabalhador que foi cadastrado no PIS/PASEP até o ano de 1995, que apresentar renda com a média mensal de 2 salários mínimos durante o ano de 1999 e que trabalhou pelo menos durante 30 dias para uma pessoa ou para uma empresa que está credenciada junto ao sistema PIS/PASEP. O nome da rua até que é bonito, Bolero. Mas na realidade, quem mora nessa rua no bairro Guarani, em Uberlândia, precisa ter paciência para enfrentar os problemas, que não são poucos. Lixo, entulho, mato e ruas sem bocas de lobo para o escoamento de água. Esta é a situação dos moradores da Rua do Bolero, no bairro Guarani. E para viver aqui no Guarani tem que ter paciência e estômago para viver nesse lugar aqui. É a última rua, são 13 ruas, todas as 13 ruas, todo carro anda de ré aqui porque não passa. Mas estes já não são os únicos problemas enfrentados pelos moradores do bairro Guarani. De acordo com eles, este terreno, que é da própria prefeitura, está sendo usado pelos marginais, o que traz medo para muita gente. É muito perigoso. A gente mora aqui, a gente mora com medo. A gente tem que ser um pelos outros. Tem vezes que a gente tá dormindo, um liga. Ó, tem gente pulando seu muro. Quando é velho, outro liga pro outro. Ó, tá pulando seu muro. A ousadia dos marginais chegou à rede de energia elétrica. Já está acontecendo a questão subindo no poste, cortando a energia, quebrando as lâmpadas. E nós estamos ficando aqui sem energia no escuro. Na esquina, uma rua que não é asfaltada. Ela serve como depósito de lixo. Até animais mortos são jogados nela. A falta de acesso dificulta até mesmo a ação da polícia. A polícia sempre já falou, para passar aqui o problema, tem que arrumar, asfaltar. Não passar patrola, que só passa mais ou menos também. E outra, nem patrola não está sobrando para vir aqui nesse pedaço aqui para nós. Até a gente não é contra a polícia não, a polícia faz o papel dele. Mas muitas vezes dá para pegar até o coisa em flagrante. Mas costuma a hora que eles chegam aqui, o cara sai correndo nessa estrada para cima aqui, não tem nem como a polícia correr em cima, porque carro aqui não passa de jeito nenhum. Várias reclamações foram feitas, mas até hoje... Inclusive minha esposa já fez baixo-assinado aqui na antiga gestão, não fizeram nada. Agora nós estamos pedindo a nova gestão para ver se consegue fazer alguma coisa para nós aqui. De acordo com a assessoria... Esse campeonato, repórter Kelson Venâncio está com o goleiro Roger. Você, Kelson. A vitória contra o Cruzeiro no último sábado por 1-0 deixou Uberlândia respirar um pouco, mas ainda não é o suficiente para fugir da zona de rebaixamento. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o goleiro Roger, que foi sem dúvida nenhuma um dos nomes da partida de sábado. Catou muitas bolas, fez belas defesas. Roger, vocês estão com expectativa boa para repetir a atuação de sábado contra o Guarani no próximo final de semana? Um abraço aos espectadores. Nós estamos cientes da situação em que estamos hoje no Uberlândia e pretendemos sair com a vitória no próximo jogo contra o Guarani. Agora o Guarani já foi rebaixado, está em último lugar na classificação geral do campeonato. O que você acha? É um time fácil de passar ou não? Veja bem, o Guarani foi um time que não teve uma boa campanha no Mineiro. Nós já vimos que foi em Poços de Caldas e conseguiu um empate com a Caldense e provavelmente ele vai vir para complicar, principalmente porque existe os cartolas que vão torcer para que a gente caia, que é o caso do RT e o caso do Democrata. Então nós sabemos que vai ser um jogo bem difícil. Agora, como é que está o time depois desse jogo do Cruzeiro? Como é que está? Começou já os treinamentos, já estão com a expectativa boa, o entrosamento está legal. A vitória serve para animar os jogadores e também a comissão técnica para estar passando também pelo Guarani? Sem dúvida, a vitória é sempre bom vencer, né?
todo o atleta profissional que trabalha num sábado, como trabalhamos no jogo contra o Cruzeiro, a semana é uma semana frutífera, né? Uma semana que a gente trabalha com mais empenho, com mais determinação. Estamos preparando com o preparador físico Juninho, que hoje pela manhã já fizemos uma corrida tranquila na Vila Olímpica e estamos preparados para pegarmos o Guarani. Agora, Roger, você fica jogando numa parte pequena do campo, que é o gol. Agora você também pode entender um pouco o que é que acontece lá na frente. No jogo passado, os atacantes, aí vários erros aconteceram. Os atacantes do Uberlândia Esporte até perderam a oportunidade de marcar gols que poderiam ter ampliado esse placar. Você acha que dessa vez não vai ser um placar negativo, assim, um placar pequeno de 1-0? Vai ser um placar maior ainda? Dá para fazer os gols? A finalização deve ser melhor no próximo jogo? Sem dúvida. A finalização, a cada dia a gente vem treinando mais. E a gente vê que o nosso plantel tem vários jogadores de bom nível. E sabemos que só erra quem está lá dentro, né? E nós vimos que nós erramos bastante gol contra o RT, mas tivemos 3 bolas na trave. E pretendemos, nesse jogo contra o Guarani, ampliar numa vantagem de gols. Tá certo. Obrigado, Roger. Bom, Charles, lembrando que o Uberlândia deu o primeiro passo, vencendo o Cruzeiro, mas ainda tem que ganhar do Guarani de qualquer jeito. Só a vitória interessa ao Uberlândia Esporte. Lembrando que se empatar com o Guarani, o Uberlândia Esporte tem que torcer para o Democrata vencer e de goleada. Então é uma situação lamentável e difícil, mas que se depender do empenho dos jogadores e da comissão técnica, o Uberlândia Esporte vai estar livre do rebaixamento no Campeonato Mineiro. Aliás, Kelson, tem que torcer para o Democrata perder, né? E perder de goleada, pelo menos uns 7 gols de diferença. A situação do Uberlândia não é tão fácil assim, mas há a possibilidade até de classificação. Veja bem, que a situação do campeonato é tão complicada que há a possibilidade até de classificação. Se o Uberlândia ganhar, o RT perder, o Democrata perder, Caldense perder, o Uberlândia pode até ir à próxima fase do campeonato. É esperar a última rodada, né? Inclusive, além de torcer para o Democrata, o goleiro Roger está lembrando aqui que ainda tem que torcer para o RT. Isso no caso de empate, torcer para o RT também perder. Resultado negativo também da URT. Agora, se depender do empenho deles, eles vão estar vencendo de qualquer forma para depender somente deles. Tá ok, Charles? Tá ok, Kelson. Obrigado. E depois do intervalo tem mais notícias de esporte. Pois você vai ver também o início da temporada do Sul. E em Santa Juliana, uma surpresa. O time da casa perdeu para o Nova Pontense. Jogando em casa, o Nacional começou no ataque. Aos 10 minutos, Aranha cobra falta e acerta a trave. Aos 18 minutos, Carzinho tenta. Alex. E na sobra, Cuti chuta, mas erra. No contra-ataque, o time de Nova Ponte desperdiça várias oportunidades. Aos 25 minutos, Fernando cabeceia, o goleiro rebate e a bola acerta a trave. Aos 35, Suzimar é derrubado na área. Pênalti. Teco cobra e faz Nova Ponte 1-0. No segundo tempo, gol aos 3 minutos. Após o cruzamento, Plínio de cabeça faz Nova Ponte 2-0. Em menos de 3 minutos, o juiz expulsa 2 jogadores do Nova Ponte, que mesmo assim continua no ataque. Aos 27 minutos, bobeira na zaga do Nacional. Romeu aproveita e faz o terceiro da equipe de Nova Ponte. Fora de campo, alguns torcedores se desentendem. Houve briga e muito tumulto. Algumas pessoas brigavam na frente dos policiais, que apenas observavam. Ninguém foi preso. O jogo terminou com a vitória da equipe de Nova Ponte. Infelizmente perdemos lá dentro de casa, né? E fomos à procura de um resultado fora de casa. Aí eu disse para a rapaziada, ó, gente, aqui nós temos que jogar, ir para frente, sem esquecer, sem o medo. Vamos partir para cima e graças a Deus, né, nós fomos felizes no resultado e ganhamos o jogo de Santa Juliana. O time afobou muito, né? Não soube tocar a bola ali na entrada da área deles. Assim, bola podia ter sido mais bem trabalhada na entrada da área. Todo mundo querendo chutar, querendo fazer, né? Muita afobação, não deu em nada. Ninguém fez. Na chave A, o líder é o... Para hoje, mas à tarde tem nova rodada de negociações. Os motoristas e cobradores se reuniram em frente ao terminal central para o início da paralisação. A greve estava marcada para acontecer às 9 horas da manhã, mas uma nova proposta foi apresentada pelas empresas do transporte coletivo de Uberlândia. Com isso, o sindicato decidiu adiar os debates para as 4 horas da tarde, quando acontece uma nova assembleia para decidir o futuro dos trabalhadores.
As empresas ofereceram a participação de R$ 70 para que cada trabalhador tenha um plano de saúde completo. O valor do ticket alimentação subiria de R$ 2,90 para R$ 3,10. As horas extras e adicional noturno seriam suspensas, mantendo os 3 turnos e evitando demissões. O salário de um motorista é de R$ 572. O sindicato pediu um aumento para R$ 656. O do cobrador passaria de R$ 357 para R$ 394. Mas os empresários sugeriram manter os valores e prometeram um reajuste de 5,9% nas próximas negociações. Uma proposta que nós entendemos que é possível ser apreciada e até aceita pelos trabalhadores. Quer dizer que a greve pode não acontecer em Uberlândia. A greve pode não acontecer. Mas os trabalhadores não concordaram com a atitude do sindicato. O sindicato teria que ter passado essa proposta para nós aqui, não para votação, mas para nós ficar sabendo o que era. Agora, quando é 4 horas, essa turma está tudo trabalhando. Quem vai saber de proposta lá? Não, eu estou totalmente contrariado mesmo. Nós estávamos aqui não para fazer greve, nós estávamos aqui para ouvir a proposta que a empresa passou para nós. E o que ele fez? Ele fez uma estratégia de passar para o sindicato 16 horas, sendo que a maioria que está aqui trabalha à tarde não tem condição de comparecer nessa assembleia lá às 16 horas. Bom, nós vamos ao vivo agora, doação de sangue. Foi hoje de manhã no Hemocentro de Uberlândia, um gesto que pode ajudar a salvar vidas. Elenir dos Reis Freitas é karateca há 25 anos e faixa preta. Hoje, ele trocou o tatame por um gesto de caridade. Elenir é um dos 150 atletas que durante esta semana vão doar sangue no Hemocentro de Uberlândia. Eu acho que todos atletas hoje, que são pessoas que consideraram pessoas que estejam mais preparadas no dia a dia para essa doação e venha que doa o sangue, não custa nada. Ailton pratica o esporte há 12 anos, mas confessa, encarar os desafios do karatê é mais fácil que a agulha. É um adversário igual lá no karatê mesmo, né? Não pode subestimar, né? Deixa transcorrer normalmente e depois vê que é tranquilo. Esta é a primeira vez que a Liga Uberlandense de Karatê toma esta iniciativa, que deve se tornar comum a partir de agora. Vários segmentos da sociedade deveriam estar fazendo isso sempre, que é uma questão de conscientização, né? Com as doações, o Hemocentro de Uberlândia recebe por dia cerca de 50 bolsas de sangue. Mas, de acordo com os responsáveis pela instituição, o ideal seria receber 80 bolsas diárias. Com a iniciativa dos karatecas, a expectativa é que esse número aumente em pelo menos 10%. O gerente administrativo do Hemocentro disse que se este exemplo fosse seguido por outras instituições, não haveria problemas com o estoque de sangue. Aproveitando a oportunidade, que as pessoas de outros esportes, né, que fizessem esse ato de solidariedade, procurando o Hemocentro e fazendo as suas doações. Que com isso, com certeza, o Hemocentro não estaria nesses problemas por falta de doadores. Você sabia que todos decidiram suspender a greve programada para esta terça-feira? A greve deveria começar às 9 horas da manhã, mas as empresas de ônibus apresentaram propostas que agradaram a diretoria do sindicato. Plano de saúde de R$ 70 para todos os trabalhadores a partir do mês de maio, a garantia do NPC para as futuras negociações, a redução da jornada das horas extras de 100 para 50 num período de até 28 de fevereiro, a suspensão também do adicional noturno de 50 para 20, a garantia da empregabilidade para os 3 turnos e a manutenção do cobrador hoje nos ônibus aí considerado beija-flor. Então ele volta. No fim da tarde, apenas 50 motoristas e cobradores compareceram em uma assembleia. Mesmo com as opiniões divididas, os trabalhadores que vieram na assembleia decidiram que não vão entrar em greve. Eles aceitaram as propostas das empresas. Apesar de não ter atendido a pauta como um todo, mas é uma proposta que, diante da realidade, ela pode ser aprovada, né, conforme nós podemos observar. E a negociação é assim mesmo, é difícil e é devagar que nós vamos conquistando. Amanhã, pela mutuada na Câmara de Uberlândia, 2 vereadores trocaram acusações hoje de manhã sobre o veto do prefeito à proposta que reduz pela metade as multas de trânsito na cidade. A dúvida atual é: o prefeito Zaire Rezende entregou ou não o veto no prazo estipulado pelo regimento interno da Câmara? Felipe Atier diz que não. O problema é que o prefeito perdeu o veto,
estava viajando para a Argentina naquele período. Geraldo Rezende Júnior garante que o veto foi protocolado. O prefeito Zaire Rezende enviou o projeto para cá dentro do prazo legal de vigência do veto. Durante a sessão de hoje, o assunto foi parar na tribuna. Entre os dois vereadores, troca de acusações. Se ele entrou dia 19, eu não o encontrei. E o pior de tudo é o seguinte, o que me entregaram hoje como projeto original é um xerox do veto do prefeito, sem assinatura oficial do prefeito, sem uma série de irregularidades. Geraldo Rezende Júnior se defende. Este documento autenticado comprova, segundo ele, que o prazo foi respeitado pelo Executivo. Nós temos aqui a assinatura original, registrado em cartório. Toda a documentação foi registrada em cartório, está tudo ok. Por causa das discussões, os vereadores de oposição pediram na Câmara Municipal de Uberlândia a instalação de uma CPI para investigar a procedência das assinaturas e o tempo dado para o veto do prefeito Zaire Rezende. Nós já pedimos e já adiantamos à Procuradoria-Geral da Câmara Municipal que nos dê um parecer sobre esta matéria. Amanhã, no MGTV Primeira Edição, um debate entre os dois vereadores sobre o assunto. Por enquanto, o de um policial militar num caso de agressão a uma garota de programa. As investigações começaram com a recuperação desta arma que teria sido roubada por Kelly durante o encontro com o policial. Através do número do revólver, a polícia descobriu o dono, José Crozara, pai do sargento Marco Aurélio Crozara, que é o principal suspeito do crime. Na delegacia, Kelly reconheceu o policial como um homem que agrediu. A polícia descobriu também que o veículo que levava a vítima teria passado em alta velocidade neste radar eletrônico, na Avenida Antônio Tomás de Rezende, no bairro Industrial. Com a foto feita pelo aparelho, o proprietário do automóvel foi localizado. Ele disse que o carro teria sido emprestado ao mesmo policial militar. A perícia concluiu que as marcas no rosto de Kelly, feitas a ferro em brasa, são as palavras ladrão e cano, que é uma linguagem usada por policiais referente a ladrão de armas. O sargento Marco Aurélio Crozara vai ser indiciado pela polícia por crime de tortura e pode pegar de 2 a 8 anos de prisão, além de perder sua função na polícia militar. A partir de agora, outras 4 pessoas que podem estar envolvidas no crime vão ser investigadas e ouvidas pela Polícia Civil. O inquérito será remetido à Justiça e então a Justiça deverá tomar as providências de lei, encaminhá-la para o promotor, para denúncia, né, e certamente responder um processo criminal. As investigações vão continuar e eu acredito que novas diligências vão ser pedidas pela Justiça local. Uma colheita de milho chama a atenção dos produtores e surpreende até mesmo técnicos da Emater em Indianópolis. Os pés de milho chegam a produzir até 3 vezes mais do que a média. Francisco Barbosa tem 8 hectares de café no município de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Em novembro do ano passado, resolveu usar uma pequena parte da terra no plantio de milho para consumo próprio. Mas quando as plantas começaram a produzir, uma surpresa. O número de espigas em cada uma era bem maior que o normal. Ao invés de 2 ou 3, nasceram até 8. Eu plantei, amor, mesmo pra gente comer, fazer uma pamonha, né? A juntar os amigos no final de semana, comer uma pamonha, um milhozinho cozido, que é gostoso, né? De acordo com os dados da Emater, a média nacional de produção de milho gira em torno de 80 sacas por hectare. Para conseguir obter este resultado, o produtor rural gasta cerca de R$ 280. Nesta lavoura, o custo de Francisco foi de apenas R$ 24 e a produção foi cerca de 40% maior que a comum. A lavoura se tornou objeto de pesquisa. Agrônomos da prefeitura do município e técnicos da Emater estudam o milho plantado por Francisco. Nós vamos sugerir a pesquisa que analise não só o material genético, como a questão ambiental, análise de solos, da localização da cultura, o antecedente do solo, para ver quais as condições podem ter interferido para que desencadeasse esse processo de alteração genética. Tanta curiosidade levou os responsáveis pela Emater a solicitar a presença de pesquisadores da Embrapa que devem visitar a lavoura para colher amostras do milho para análises. A intenção é descobrir quais os motivos da alteração genética das plantas e se isto pode significar um aumento na produtividade. A gente espera disso aqui poder
trazer aos nossos produtores uma rentabilidade bem maior a partir do momento que o Centro de Pesquisa consiga desenvolver e ampliar o número de sementes dessa lavoura. Futebol, Uberlândia corre atrás da chance. O DEMAI quer regularizar a situação de muitas casas em vários bairros de Uberlândia. É que muitas residências lançam a água da chuva na rede de esgoto. A decisão é para evitar refluxos. Os reparos começaram no bairro Nossa Senhora e a iniciativa não agradou os moradores. Os moradores da parte alta do bairro receberam esta semana a visita de fiscais do DEMAI. Eles querem que sejam feitos reparos necessários para que a água de chuva caia na rede pluvial e não em ralos que conduzam a água à rede de esgoto. Foi dado um prazo de 30 dias para que a mudança seja feita. Durante 30 dias, se não vier, eu vou pagar a multa e pode cortar a água, inclusive eu estou até com papel. José Silva afirma que é difícil atender a solicitação do DEMAI. Pelo prazo que eles pediram, não é fácil, porque aqui todo mundo é pobre, todo mundo sabe, e vai ficar caro. A dona de casa, Maria Aparecida, diz que não tem condições financeiras para fazer os reajustes. Eu não tenho condição, porque eu não sou aposentado, estou com meus 2 filhos desempregados, não tenho dinheiro. Um pedacinho só que eu tenho jeito de fazer, eu não posso fazer. Este homem não sabe como fazer o serviço. Ele fala que até agora nenhum técnico do DEMAI orientou os moradores. Eles não nos deram uma orientação, mandando técnicos para ver que todas as casas têm problemas e graves. Não tem como jogar água para cima. Então eles não mandaram técnicos para ver, simplesmente mandaram fiscais. Fiscais que não têm aquela competência de olhar a casa e falar assim, não, você pode fazer de uma forma. Com a iniciativa, o DEMAI quer evitar problemas na parte baixa do bairro, principalmente na rua República do Piratini. Quando chove, a água que escorre pelos bueiros lá de cima faz com que o esgoto corra a céu aberto aqui embaixo. A mudança está prevista em lei. O diretor técnico do DEMAI conta que 40% das casas visitadas terão que passar por reparos. Os moradores também não precisam se preocupar tanto, porque o prazo que foi dado de 30 dias é um prazo que pode ser negociado. Em função da dificuldade financeira do usuário ou em função até da própria dificuldade técnica para se solucionar esse problema. Combater a invasão da propriedade há mais de um ano pelos sem terra gera conflitos e confusões em Uberlândia. Por causa do impasse, os sem terra resolveram ocupar a prefeitura desde quarta-feira. Eles querem apoio do prefeito Zaire Rezende. Nós vamos ao vivo agora ao centro administrativo, onde está o repórter Kelso Venâncio. Boa tarde, Kelso. Boa tarde, Charles. Desde a última quarta-feira, 80 integrantes do MLST estão acampados nesta área que fica em frente ao prédio da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Eles querem um apoio da Prefeitura, do prefeito Zaire Rezende, no caso da Fazenda Tangará. É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Deodato Machado, que é um dos coordenadores do movimento. Deodato, como é que está? Por que vocês invadiram essa área e o que vocês pedem para a Prefeitura? Nós queremos que o prefeito se posicione a favor da desapropriação da Fazenda Tangará, desde que toda a comunidade, o bispo e até o governador de estado já se pronunciou a favor dessa desapropriação. Estamos aguardando a sua posição. Quer dizer, vocês vão ficar de plantão até saber alguma coisa que deve ser feita. Até o que o prefeito tome uma posição a favor dessa desapropriação. Quer dizer, vocês querem que o prefeito interfira nessas negociações, dá o apoio para o movimento. Perfeito. Junto com o Adelmo Leão Carneiro, que a gente sabe que é uma questão política só, né? E junto ao ministro Raul Juga. Né? Agora, como é que está o processo da Fazenda Tangará? Como é que vocês veem o andamento de toda a questão de se a fazenda é produtiva ou improdutiva? Como é que está a questão no INCRA? No INCRA, até o corpo jurídico do INCRA já se posicionou que a fazenda é realmente improdutiva. Questões legais não existe. A fazenda realmente, tecnicamente, é comprovada improdutiva. Faltando somente resolver esse embate político, essa questão política entre o Adelmo Leão Carneiro, que está fazendo um conchavo político aí para amarrar essa situação. Bom, tá então o Deodato falando sobre o movimento. Eles estão acampados nesta área em frente à prefeitura e passam o dia aqui cantando, participando de reuniões, enfim, tentando pressionar o poder público para tomar uma solução no caso da Tangará. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o secretário de governo, Eduardo Afonso. O que a prefeitura tem para falar para os representantes do movimento, inclusive a reunião hoje, que acontece na parte da tarde. Eduardo, o prefeito Zaire Rezende vai apoiar o movimento? O prefeito Zaire Rezende já manifestou, não só manifestou, como colocou como mediador. Já recebeu os sem terras por 2 oportunidades, os proprietários, já fez contato com o governador de estado e essa semana esteve em Brasília fazendo contato com outras autoridades
entre elas o presidente da Câmara, Aécio Neves. E nós temos certeza que com essa mediação do prefeito nós encontraremos uma solução para o caso, que não depende de uma ação, de um decreto do prefeito municipal, e sim do presidente da República. Agora, já como você falou, a questão da reforma agrária está mais ligada, pelo menos diretamente, com a questão federal. Você acha que o prefeito Zaire Rezende, o apoio do prefeito ao Sem Terra, pode mudar alguma coisa nas negociações, na questão do INCRA estar averiguando as terras, enfim, todo o processo que se estende pela Fazenda Tangará? Sim, a mediação do prefeito Zaire Rezende entre as partes envolvidas, entre o governo estadual, entre o governo federal, com o prestígio que ele tem hoje em Brasília, com certeza pode dar uma solução. Entre as conquistas e os contatos que o prefeito fez essa semana em Brasília, ele conseguiu trazer para Uberlândia, para o Triângulo Mineiro, uma sede, um escritório da ouvidoria pública, para, só dos assuntos da questão agrária, e que será feita através do Ministério Público, e que nós temos certeza que os conflitos de terra na região, com essa ouvidoria, vão correr de uma forma mais tranquila, mais democrática. Ô, Agora, Eduardo especificamente... Afonso, pois não, só Charles. uma pergunta para o Eduardo Afonso, é o seguinte, qual que seria a solução para a Prefeitura? A Prefeitura pensa qual que seria a solução, porque o impasse lá é se a área é produtiva ou se não é, se os sem terra ficam ou não ficam. Para a Prefeitura, qual seria a solução? Não, primeiro que a área já foi declarada improdutiva, está dependendo agora de um decreto do presidente da República. Tá? A prefeitura pode dar, porque não compete à prefeitura desapropriar a terra, é inconstitucional. O que a prefeitura pode estar fazendo, que nos 4 assentamentos que nós já temos legalizados no município, nós estamos dando todo o apoio para os assentados. Ok, obrigado, Eduardo. Lembrando que os Sem Terra vão continuar acampados aqui. De acordo com o Eduardo Afonso, é um ato democrático, eles têm direito a isso. E hoje à tarde, às 14h30, uma reunião eles vão encontrar com o prefeito Zaire Rezende para tentar uma solução para o problema. Renata, é com você. Obrigada, Kelson. Tá bom, obrigado. Fernandes, Zaire Rezende. O movimento tomou conta do bairro Guarani. Eles querem negociar o direito à casa própria. A ocupação aconteceu na última terça-feira. Cerca de 120 famílias entraram nesta área da prefeitura no Guarani. Elas são moradoras do próprio bairro e afirmam que não querem nada de graça. As pessoas pensam que a gente quer de graça, não é de graça. O dinheiro que a gente paga aluguel, que a gente quer pagar o que é nosso. É isso que a gente quer. A situação das famílias que ocuparam a área pode ser resolvida na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã. É que os integrantes do movimento marcaram uma reunião com o prefeito Zaire Rezende. Eles querem que a prefeitura providencie um local para que eles possam morar. Hoje, a polícia esteve no local para fazer o boletim de ocorrência. O secretário de Segurança, Justiça e Cidadania também visitou as famílias. É um princípio do Dr. Zaire, da administração de governo, de que aqueles que invadirem de agora em diante vão perder todos os benefícios que a prefeitura irá dar para o cidadão, que é a casa própria, né, que é através da casa fácil, e enfim, outros benefícios que a prefeitura poderá dar para o cidadão. Os coordenadores do movimento cadastraram as famílias. Em um acordo com a prefeitura, muitos desocuparam a área até segunda-feira, mas garantem, se nada for resolvido, eles voltam. Nós vamos discutir o assunto novamente, nós vamos bater na mesma tecla. E veja depois do intervalo, para então pagar por ele. Cleidmar vai ao AI do Pampulha pelo menos 2 vezes por mês buscar medicamentos para o filho. Ontem teve uma surpresa. O remédio que precisava está em falta. Tem o A, então tinha que ter o remédio, né? A gente precisa, não tem condição de comprar, então tinha que ter. Como Cleidmar, várias pessoas estão voltando para casa de mãos vazias. De acordo com os responsáveis pela Secretaria de Saúde, a rede pública não é obrigada a oferecer medicamentos de graça à população. O serviço só é feito porque a prevenção é mais barata que o tratamento. A situação mais preocupante é a dos pacientes com hipertensão. O problema está acontecendo em algumas UAIs e vários postos de saúde de Uberlândia. A justificativa da prefeitura é que uma licitação para a compra de medicamentos que deveria ser feita em dezembro do ano passado não aconteceu e que por isso as empresas que fornecem remédios para a Secretaria Municipal de Saúde suspenderam a distribuição. Mas a prefeitura ainda garante, dentro de 3 semanas, o problema será solucionado. Bom, para falar... Empresas do transporte coletivo em Uberlândia. Ontem à tarde a categoria participou de mais... O presidente do sindicato da categoria está ao vivo com o repórter Kelson Venâncio. Você, Kelson? Bom, Charles, desde o início dessas reuniões, dessas manifestações, já foram feitos 8 encontros
na categoria para decidir se vão ou não entrar em greve. A greve chegou a ser marcada para segunda-feira, a última segunda-feira, às 9 horas da manhã. Alguns trabalhadores se reuniram em frente ao terminal central para começarem o movimento, quando o Sindicato do Transporte Rodoviário decidiu que algumas propostas poderiam ser analisadas, as propostas das empresas. E até hoje nada foi resolvido. Célio Moreira, tantas reuniões e até agora nenhuma decisão. Como que você vê isso? Realmente está muito polêmico as negociações esse ano. Tem vários fatores complicadores aí, mas foi feito hoje uma última assembleia, onde os trabalhadores rejeitaram a última proposta feita pelos empresários, e decidimos então fazer um plebiscito, dividindo assim a responsabilidade com todos os trabalhadores. Agora você falou em proposta, no começo teve algumas propostas que foram até analisadas durante essas assembleias que já foram realizadas. Só que essa mudança foi na questão salarial. O que modifica, quais são as propostas que as empresas ofereceram para os trabalhadores que não foi bem aceito pela categoria? Nós tivemos uma primeira proposta, que era uma proposta de atender um plano de saúde com um valor de R$70, mas condicionava a redução do percentual de hora extra de 100% para 50%, e do adicional noturno de 50% para 20%. Então esse foi um fator complicador. E tivemos uma outra proposta que atendia o salário, o valor ainda está baixo, é o INPC, né, o 5,9%, aplicando sobre todos os salários, mas também não atende outros pontos, como, por exemplo, o cobrador dentro do Beija-Flor, a dupla pegada, que hoje é um grande complicador para os trabalhadores que ficam o dia todo à disposição das empresas e não ganham hora extra. Agora isso significa, esse tanto de assembleia, tanto de reunião, significa que a classe está dividida? Pelo menos as opiniões não são a mesma de todo mundo? O grande problema é que as propostas, todas elas, não atendem à pauta da forma que foi apresentada e elas têm alguns pontos que são preocupantes. Então, por isso não houve consenso. Obrigado, Célio. Lembrando que então, Uberlândia ainda pode ter greve de ônibus nos próximos dias. Vai depender das próximas assembleias e na terça-feira ou segunda vai ser marcado um plebiscito com a categoria dos motoristas e cobradores de Uberlândia. Renata. Obrigada, Kelson. Obrigado. No Brasil, o Shih Tzu começa a conquistar adeptos de todas as idades e agora chega a Uberlândia. Os especialistas garantem, o tratamento contribui para melhorar e até curar muitos problemas agudos e crônicos, como doenças cardíacas, respiratórias, digestivas, lesões e transtornos causados pelo estresse. Mas a maior procura é de pessoas que querem relaxar. Durante 1 hora, o paciente se sente flutuar nos braços do professor. Alguns ficam tão relaxados que não precisam nem de boias. Vários movimentos são feitos dentro da piscina, enquanto alguns pontos do corpo são estimulados. Quem faz a sessão parece que está dormindo. Anitta participou pela primeira vez de uma aula. Ela fala que se sentiu em outro mundo. Você vai se desligando do resto, o que está acontecendo em volta você nem percebe. Vai sumindo, assim, você só fica ali relaxando, é gostoso. O shiatsu é uma técnica de trabalho corporal que surgiu no Oriente e foi modificada nos Estados Unidos, quando especialistas descobriram que quando o tratamento era feito dentro da água, os resultados eram ampliados. Por isso, o nome Watsu, que foi bem aceito pelos norte-americanos e há 5 anos vem sendo desenvolvido no Brasil. Tudo aquilo que a pessoa esteja precisando, ele vai encontrar dentro da água e nessa técnica, porque esse é o objetivo final, ajudar as outras pessoas. Para você, uma boa tarde. Boa tarde para você. O empresário e o agricultor sequestrados na semana passada em Ribeirão Preto. O empresário Décio Geraldo Friso e o agricultor Júlio César Carbulante chegaram a Uberlândia no início da tarde. Acompanhados por policiais, eles foram recebidos pela família. Na delegacia, os dois contaram as dificuldades que passaram durante os 5 dias que ficaram presos em cativeiro. Amarrado, num canto de 1 metro por 2,5. Em 2 dormindo sem ventilação, uma ventilaçãozinha, uma janelinha de 20 por 20 e a outra porta trancada. Júlio César disse que não sofreu nenhuma agressão física, mas que foi ameaçado o tempo todo. Você não tem coragem de comer, você não tem apetite, você não tem vontade de beber, você entendeu? É só o cérebro que está ali. O filho de Júlio César não esconde a emoção de reencontrar o pai. A família sofreu bastante, a gente ficou uma agonia
o tempo todo, os contatos eram muito breves e não dava pra gente poder ter uma noção de como eles estavam passando lá. Mesmo com a libertação dos 2 reféns e a prisão de 2 pessoas em flagrante, as investigações continuam. A polícia acredita que outros 5 criminosos estejam envolvidos no sequestro, que passa a ser agora de responsabilidade da Polícia Civil de Ribeirão Preto. Nós fizemos um contato com o delegado de Ribeirão Preto e no sábado nós deslocamos uma equipe para lá em apoio às diligências e às investigações que ali estavam sendo procedidas. Os 2 foram libertados ontem à tarde e passaram a noite no... Que Diandro Alves de Oliveira, de 29 anos, teve muita febre e dor de cabeça no dia 31 de março. No início da semana passada, foi levado 3 vezes ao UAI do bairro Luizotti. A mãe fala que os médicos disseram que os sintomas indicavam dengue, mas que nenhum exame foi feito na unidade. Menino sadio, né? Nunca teve internado por nada, né? E aconteceu assim de repente, foi 6 dias. E veio a falecer, né? Na última quinta-feira, o caso se agravou e Diandro foi internado às pressas no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Depois de 2 horas, uma radiografia teria detectado uma infecção no pulmão. No Hospital de Clínicas, a informação é que o diagnóstico de hantavirose ainda não foi confirmado. Um dos médicos, que não quis gravar entrevistas, disse que amostras de sangue do paciente foram colhidas e enviadas para análises que deverão ser feitas em Belo Horizonte. Só através desse exame pode-se saber se Diandro Alves morreu ou não com a doença. Não há previsão para a divulgação do resultado do exame completa. 50 pessoas passaram o dia no Parque do Sabiá, que acaba de ter a praia artificial liberada para banhos. O Parque do Sabiá começou hoje a receber um tratamento especial. O grupo de trabalho integrado, que envolve várias secretarias, está recuperando a pavimentação asfáltica, retirando o entulho depositado ao lado da reserva ambiental e o mato, que prejudica o acesso de moradores e visitantes. Nós temos aqui um problema muito sério de águas que vem aqui do Santa Mônica, asfaltado há pouco tempo, sem redes pluviais, então começou a trazer muita água. E esse lixo que é colocado aqui no entorno do parque está sendo conduzido, inclusive, assoreando a própria cabeceira do córrego Jataí. São 50 funcionários que trabalham na recuperação do parque. As obras devem ser concluídas em 15 dias. O capim vai dar lugar a árvores. O passeio será gramado e canaletas instaladas para o desvio da água da chuva. Uma das novidades do Parque do Sabiá é a liberação da prainha, que foi interditada no dia 1º de fevereiro, porque estava contaminada com coliformes fecais. Poucas pessoas sabem da notícia, mas a expectativa da FUTEL é que a partir do próximo final de semana, o local volte a ser visitado por muita gente. O que está sendo feito aqui é problemas que às vezes até o usuário do parque não percebe que existe, entendeu? Estamos melhorando a calçada, melhorando a caixa a gente chama caixa de empréstimo quando chove, para poder a chuva ir amortizando até chegar aqui na represa, que é um dos fatores contaminantes da água. Então essas coisas que às vezes o usuário nem não percebe, mas que é fundamental para a higiene, o parque está bem bonito, para o usuário poder ter um parque decente. Em bairros periféricos de Uberlândia, a intenção é conhecer a realidade da população para determinar a solução específica para cada caso. A pesquisa está sendo feita pela primeira vez em Uberlândia. Durante 2 meses, 99 pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia e funcionários da Prefeitura vão visitar todos os bairros periféricos da cidade. O objetivo da pesquisa socioeconômica de Uberlândia é conhecer a realidade de cada família. Nas casas, os moradores respondem a questionários com perguntas como renda, escolaridade, condições de trabalho e dados do domicílio. A expectativa é que cerca de 360 mil pessoas sejam entrevistadas na cidade. Vamos fazer um retrato fiel de nossa cidade para que nós possamos desenvolver as nossas políticas públicas em nossa cidade. São 9 equipes divididas em vários setores. As famílias visitadas são cadastradas, principalmente as que vivem em condições de pobreza, que futuramente devem receber ajuda do poder público. Esse retrato é que possibilitará ao governo municipal direcionar ações de governo no sentido de beneficiar essa própria população. Marlícia Aparecida é moradora do bairro São Jorge. Ela disse que nunca foi questionada sobre os problemas que enfrenta. Com o trabalho, espera solução para as dificuldades. A gente mora na periferia, sabe?
não sabe o dia a dia de cada um, né? Por exemplo, o que a gente está passando, igual o que nós faz. Como Marlice, vários moradores aprovaram a iniciativa. Eles acreditam que, através do contato direto com a população, as questões sociais podem ser resolvidas com mais facilidade. Passa a conhecer as necessidades do bairro e passa a ajudar a gente também, né? Porque o bairro é afastado. Através desse programa, eles possam conhecer melhor as famílias, né, carentes e ajudar. Perigo à vista, moradores do bairro Granada em Uberlândia faz aumentar o movimento. Com isso, os comerciantes comemoram. Dona Ana Gomes tem 77 anos de idade. Desde os 15 mantém a tradição de não comer carne vermelha na Semana Santa. Minha mãe não comia, meu pai era religioso, minha mãe, então eu segui. O bancário Sebastião Gonçalves tem o mesmo hábito, mas afirma a religião está sendo esquecida por muita gente. As coisas vão mudando de tal forma que você chega a determinada época do ano, com a Semana Santa, de um modo geral a gente não está comendo só peixe, mas primeiro a escassez do peixe em si, o preço. E a tradição vai ficando quase que de lado. Existem aqueles que gostam de peixe e acreditam que comer carne vermelha na Semana Santa não faz mal nenhum. Eu acho que eu posso comer. Eu acho que o interessante é na Semana Santa ou qualquer dia, eu acho que se eu não estiver falando mal de alguém, o que entra pela boca não faz mal. O que sai da boca é que faz mal. Nas feiras livres espalhadas pela cidade, eles estão por toda parte e são os mais procurados pelos consumidores nesta época do ano. Os vendedores de peixe garantem, tradição religiosa de muitos é sinal de lucro para quem vende o produto. A concorrência é acirrada, por isso vale a criatividade para atrair compradores. O peixe, moçada, hoje tem peixe bom aqui, hein? Peixe fresquinho na hora. Quem come peixe não fica velho, ainda aprende a nadar. Seu Vantuir vende peixe há 9 anos. Desta vez, colocou várias espécies na banca para agradar o consumidor. Para ele, além de fé, esta semana representa lucro. É paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E uns trabalhinhos pra gente que vende peixe, né? João Pessoa é mais antigo no ramo. São 30 anos como vendedor de peixe. Ele fala que a procura aumenta 30% nesta época. O comércio de peixe melhora bastante. Os preços